Tema de hoje, para a mídia, a diferença. Se você quiser abrir comigo em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Êxodo 5, do 1 ao 5. Nós vamos procurar responder, compreender o que nos diferencia como povo de Deus hoje, amém? O que de fato nos faz povo, o que de fato nos diferencia do restante do mundo. Nós vamos compreender, tentar compreender o que Deus nos ensina sobre isso. Então a palavra vai falar com quem é povo, você que sabe que é povo de Deus, para que você seja afirmado nessa sua identidade coletiva. Queremos falar também com quem pensa que é povo e com quem tem certeza que não é povo, para que possa tomar uma decisão de participar dessa aliança que o Deus vivo fez conosco, amém? Então Êxodo 5, do 1 ao 5, vamos lá? Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Eu não conheço o Senhor e também não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Todavia, o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem já ao trabalho. Até aqui. A partir desse encontro inicial de Moisés com o faraó, desenrola-se aí uma disputa judicial para libertar o povo de Deus que estava escravizado há mais de 430 anos. E essa disputa se dá por meio das 10 pragas, que nós conhecemos bem a história, terminando com a morte dos primogênitos e o cordeiro da Páscoa sacrificado. A primeira Páscoa, a Páscoa antiga, acontece. Moisés então representa o Deus de Israel e Faraó representa os deuses do Egito nessa disputa. E termina essa disputa com o Deus de Israel vitorioso, retirando o seu povo de dentro do lugar mais impenetrável da terra naquele momento. É como se alguma nação invadisse os Estados Unidos e retirasse de lá os seus prisioneiros. Uma nação fortemente armada, o Egito nessa época era a principal potência do mundo, com uma civilização organizada, um exército bem treinado. E o Deus de Israel então vence o rei do Egito, os deuses do Egito, e retira o seu povo de lá, se auto-intitulando agora como o Deus libertador, aquele que liberta o seu povo, que não abandona o seu povo. E o interessante é que, mesmo não conhecendo o Deus de Israel e mesmo afirmando não conhecê-lo e nem dever obediência a ele, nós notamos na leitura do texto, que não é possível fazer aqui por ser muito longo, que Faraó até um certo limite conseguiu copiar Moisés, conseguiu imitar. Você que conhece o texto sabe que até a segunda praga, Faraó, por meio dos seus sacerdotes, conseguiu imitar exatamente o que Moisés fez. E esse episódio nos deixa claro então que até um certo limite, quem não é povo de Deus consegue imitar exatamente o que o povo de Deus faz. Até um certo limite é possível copiar o povo de Deus. É como se Faraó dissesse mais ou menos assim: legal, Moisés, você transformou o bordão em uma serpente, você transformou o rio em sangue, você encheu a terra do Egito de sapos, e eu também fiz isso, por meio dos meus sacerdotes. Então, qual é a diferença entre eu e você? Qual seria então, Moisés, a diferença entre os deuses do Egito e o Deus de Israel? Se eu consigo
fazer a mesma coisa. E transportando esse desafio, essa disputa para os dias de hoje, não muda. Quantos de nós já não fomos emparedados por pessoas que dizem: todos os caminhos levam a Deus? Quantas pessoas não nos dizem: o importante é o amor, o importante é fazer o bem, o importante é ajudar o próximo. E quem faz isso é tão cristão como qualquer outro. Quantos não fomos emparedados já com esse tipo de argumento? É muito comum, a igreja tem sido massacrada, apertada por esse tipo de argumento nesses dias. E na essência é o mesmo desafio. Se eu imito o que você faz, se eu faço o bem que você faz, se eu amo como você ama, então qual é a diferença entre nós? É porque você vai na igreja? Qual seria a diferença então do povo de Deus para o restante? O que nos marca como povo de Deus? Essa é a pergunta de hoje que nós vamos procurar responder. Qual é exatamente o ponto que nos diferencia como povo? Até onde exatamente nós podemos ser copiados? E a partir de qual momento que não se consegue mais copiar o povo de Deus? Qual é o limite que a partir do qual só nós conseguimos ir? O que é que de fato nos diferencia numa sociedade pós-cristã como a nossa? Que assim como a sociedade de Moisés, afirma abertamente que não deve obediência a Deus. Afirma abertamente que não conhece esse Deus. Afirma abertamente que não quer esse Deus. Que rejeita esse Deus. Qual é o ponto? Nós vamos perceber hoje que o nosso mundo atual é mais parecido com o mundo de Moisés do que nós pensávamos. Vamos procurar então ver isso à luz da palavra de Deus. O primeiro ponto é o seguinte: a primeira diferença entre o mundo e o povo de Deus é que o povo de Deus teme a Deus e o mundo teme apenas as pragas. O povo de Deus teme a Deus e o mundo teme as pragas. Conforme o juízo de Deus ia aumentando, conforme as pragas iam acontecendo, uma a uma, nesse espaço de tempo, nós vamos percebendo que o juízo de Deus vai se tornando insuportável, vai cada vez aumentando mais, até chegar na última praga, que é a morte de cada primogênito. E Faraó, a cada praga, parece se arrepender. Ele parece voltar atrás, só que logo em seguida ele se acostuma com a situação e endurece o coração novamente. Você vai perceber ao longo do texto que isso acontece a cada praga que acontece. Faraó parece aceitar a ordem de Deus, se curvar a Deus, mas logo em seguida ele procura manter o povo de Deus escravizado novamente. E a pergunta que nós precisamos fazer para o texto é: por que Faraó agia assim? Diante de tantas desgraças acontecendo uma após a outra, por que será que ele não se arrependeu de fato? Por que será que de fato ele não amoleceu o coração? E a resposta é que entre muitos motivos que nós podemos citar, muitas explicações, uma delas é que Faraó estava fazendo uma barganha com Deus. O que Faraó estava tentando fazer era conciliar o inconciliável. Ele estava tentando conciliar o seu pecado com o mandamento de Deus, com a ordem de Deus. Ele estava tentando conciliar o mandamento de Deus de libertar o povo completamente com o seu pecado de manter esse povo escravizado. Era impossível conciliar uma coisa com a outra. Faraó estava tentando ao mesmo tempo atender ao que Deus estava dizendo, porque ele temia as pragas, e ao mesmo tempo manter o povo debaixo do seu domínio. Nós podemos chamar isso de jeitinho egípcio. Eu acho que é daí que veio o nosso jeitinho brasileiro, porque daí sucede as propostas indecentes de Faraó. Do tipo: eu deixo ir, Moisés, mas não vá muito longe. Só que Deus disse que deveria ir 3 dias caminhando adentro do deserto. Isso porque a escravidão no Egito não permitia que o povo escravizado continuasse adorando o seu próprio Deus, ao contrário da escravidão romana. Por isso eles deveriam sair do Egito. Dentro do Egito, somente os deuses do Egito poderiam ser adorados. E Deus manda sair. E Faraó disse: mas não vá muito longe. Tentando conciliar o mandamento de Deus com o seu pecado de manter o povo escravizado.
Depois Faraó, depois de uma outra praga, Faraó sugere: tudo bem, pode ir agora eu deixo. Só que só vão os homens, as mulheres e as crianças ficam. Só que a ordem do Senhor era para ir todos, fazer uma festa a Deus no deserto, tentando conciliar. Depois de mais algumas pragas, Faraó diz: tudo bem, pode ir agora eu deixo ir. Mas vocês precisam deixar os seus pertences no Egito. Só que Deus disse que nenhuma unha sequer deveria ficar no Egito quando o povo fosse adorar. A ordem era clara, era claríssima. E Faraó está tentando dar o seu jeito de se livrar das pragas, do juízo de Deus, e manter o povo escravo e continuar fazendo a sua vontade. Hoje não é diferente. Os faraós dos nossos dias continuam existindo aos montes, porque hoje ainda vemos muita barganha em pessoas que procuram identificar um mínimo de obediência necessário para se livrar do inferno e ao mesmo tempo permanecer na vida de pecado que leva. Não é raro percebermos pessoas tentando identificar, conciliar a vontade de permanecer na vida que ainda está com o céu, e tentando evitar o inferno e obedecer o mínimo possível. É a mentalidade do aluno medíocre. Quanto é que eu preciso de média para passar de ano? Esse aluno não está interessado em aprender, não está interessado em se desenvolver, ele está interessado em passar de ano. E nós precisamos avaliar se nós não somos um faraó ainda hoje, em que estamos tentando conciliar ainda o pecado que resta em nossas vidas com o céu, o que é impossível de fazer. É o jeitinho egípcio? É o jeitinho brasileiro? É algo que Deus não tolera? É impossível misturar? E Faraó barganhava desse jeito, cometeu esse tipo de atitude, porque esse era justamente o relacionamento que Faraó estava acostumado a manter com os seus deuses, com os deuses do Egito. Ou seja, um relacionamento idólatra, um relacionamento interesseiro, um relacionamento pobre, egoísta, de troca mesquinha, em que você leva uma oferenda para a divindade e a divindade então fica satisfeita. Em que a divindade castiga o povo com as pragas e a divindade fica satisfeita. Assim eram os deuses do Egito, só que ele se esqueceu que ele estava lidando com o oposto disso. Ele estava lidando com o Deus de Israel, que abençoa o seu povo sem pedir nada em troca. Ele se esqueceu que esse Deus, ao contrário de exigir sacrifícios, ele mesmo se fez o sacrifício. Os sacrifícios que o Deus de Israel exigiu era apenas um símbolo do sacrifício verdadeiro. O cordeiro morto no Egito apontava para o verdadeiro cordeiro Jesus Cristo no Calvário. Não era sacrifício que Deus queria. Deus queria ensinar um povo que o pecado do povo cobraria o sangue de um inocente e que esse Deus se entregaria sem pedir nada em troca. Faraó não conhecia o leão imbatível que se fez cordeiro sacrificado em nosso favor. Ele não conhecia o Deus que tem um manto tingido de sangue, como diz em Apocalipse, só que não o sangue dos seus inimigos, o seu próprio sangue em favor do seu povo. Jesus tem o seu manto tingido do próprio sangue, do cordeiro sacrificado. É assim que ele vence o mundo. Faraó não estava acostumado com um Deus assim, um Deus que faz algo de graça pelo seu povo, jamais passou pela cabeça de Faraó. Faraó estava acostumado a ser castigado para satisfazer os seus deuses. Ele estava acostumado a entregar sacrifícios humanos a seus deuses. Ele estava acostumado a entregar oferendas caríssimas para agradar os seus deuses. Ele não entendia o Deus de Israel, que faz tudo de graça. Que depois de mais de 430 anos, desse povo sendo massacrado no deserto, em que sequer lembravam que Deus existia, como eu disse, no Egito não era permitido falar de outro Deus. A quarta geração, a quinta geração, já não se lembrava mais do Deus de Israel.
Mas Deus não se esqueceu do seu povo. E Ele de graça ouve e vê o sofrimento do seu povo e o liberta sem pedir nada em troca. Nada. Faraó não entendia esse raciocínio, em que a divindade, ao invés de ser servida, vem para servir. E a tristeza, a grande tristeza, é que muitos ainda hoje, inclusive dentro das igrejas, não compreendem esse Deus. Ainda mantêm um relacionamento com o Deus de Israel, como se estivesse se relacionando com os deuses do Egito. Mais ou menos assim. Se eu der uma oferta na igreja, então o Senhor abençoa a minha empresa. Se eu parar de fumar, você me abençoa. Se eu fizer tal coisa, se eu andar de joelho por 3 quilômetros, 5 quilômetros, então, aí o Senhor me ouve. O que é que eu preciso fazer para você me dar o que eu quero, Senhor? O que é que você quer de mim para que você me dê? Alguns mais refinados na idolatria fazem assim. Praticam caridade, fazem o bem, abrem uma ONG, servem na igreja, porque entenderam que essa é a troca com a divindade. Então eu sirvo você e você me abençoa em troca. E quando alguma coisa dá errada na vida e a pessoa está servindo, a primeira coisa que se diz é: de que adianta servir esse Deus? Porque a mentalidade dessa pessoa, ela está se relacionando com Deus como se ele fosse um ídolo. Então para que adianta eu servir se ele não está dando o que eu quero? Meu Deus do céu. O Deus de Israel não é um ídolo, uma entidade egípcia. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que morreu em nosso favor, aquele que fez questão de nos libertar de graça, simplesmente porque Ele queria habitar entre nós e nos fazer parecido com Ele. Deus não nos pediu nada para nos libertar. Mas o povo de Deus, amados, o povo de Deus, ele não se relaciona assim com Deus. Veja a grande diferença de quem é povo, de quem realmente é povo, de quem é o remanescente fiel. O povo de Deus não teme perder a bênção. O povo de Deus teme não ter a presença do seu Deus no seu meio. Lembram-se quando o povo, aos pés do Monte Sinai, quando sai do Egito, logo após sair do Egito, e param no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, Moisés sobe ao monte e o povo já se desvia embaixo com a festa ao bezerro, fazendo o bezerro de ouro. Depois disso, Deus se conserta com o seu povo, quem tem que ser julgado é julgado, e a jornada rumo a Canaã continua. Só que Deus está enfurecido, Ele está chateado, Ele está indignado. E Ele fala a Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo à frente, porque se eu for com vocês é capaz de eu destruir vocês no deserto, tamanha a ira que eu fiquei por conta da sua atitude, da atitude do povo. O que Moisés responde? Tudo bem, Senhor, o importante é chegar lá, né? O importante é receber a terra que você prometeu, porque afinal de contas manda leite e mel, e nós estamos no deserto, então o que eu quero é a bênção. O que Moisés responde? Senhor, se o Senhor não foi conosco, nem nos envie, nem nos mande para lá. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, ele não está interessado na bênção mais do que está interessado na presença do seu Deus. Senhor, se o Senhor não for conosco, no meio de nós, não nos envie para lugar nenhum. A terra prometida não tinha valor algum para Moisés sem a presença de Deus. E qualquer bênção não tem valor algum se não for Deus quem nos deu, e se for Deus, se não for Deus quem está conosco.
É assim que pensa o povo de Deus. O povo de Deus não está interessado em barganhar para obedecer o mínimo necessário, apenas para se livrar do inferno, como fez Faraó. O povo de Deus obedece o suficiente para fazer o seu pai sorrir. Porque ele ama a Deus. Porque Deus está no meio deles. Ainda que esse povo tenha que negar a si mesmo, ele obedece até o momento em que Deus sorri, em que Deus aprova. Estando escrito ou não. Sendo um mandamento ou não. Sendo obrigatório ou não. É assim que o povo de Deus faz. O povo de Deus, ele não trata ao Deus de Israel como um Deus do Egito. Levando oferendas. E mais oferendas para receber algo em troca. Sabe por quê? Porque o povo de Deus conhece o caráter do seu pai. E sabe que quando se pede um pão ao pai, ele jamais dará uma pedra. O nosso pai jamais nos dará uma serpente se nós pedirmos um peixe. O povo de Deus conhece o seu Deus. E sabe que seria uma ofensa ao seu pai querer dar algo a ele para que ele te devolva. Porque ele já nos deu tudo. Se Deus já nos entregou o próprio Filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas que precisamos? Perguntou o apóstolo Paulo retoricamente. É claro que dará. Porque Deus dá livremente. Porque nós não podemos oferecer nada em troca para recebermos algo de Deus. Ele é nosso Pai. O povo de Deus, ao contrário do restante, não teme as pragas e nem os juízos de Deus. Não teme porque nós somos o único povo na face da terra sobre o qual está escrito absolvidos. O apóstolo Paulo disse, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, nós tememos a Deus e não tememos os seus juízos. Porque Ele já nos absolveu, Ele já nos justificou. Ele já nos livrou da morte. E nós tememos a esse Deus. Essas são as primeiras diferenças que nós podemos observar. Segundo ponto, segunda diferença. Segunda diferença é que o discípulo é capaz de sair do mundo e ser quem realmente ele é. E isso o mundo não pode imitar, porque o mundo está afundado nas suas próprias convicções. O discípulo ele é capaz de sair do mundo e se tornar quem realmente ele deve ser. Presta atenção comigo, Moisés era parte do povo egípcio. Vocês conhecem a história. Moisés, ainda criança, foi criado pela rainha do Egito. Pela princesa do Egito, melhor dizendo. E desde criança ele aprendeu os costumes do Egito. Ele foi criado nas técnicas egípcias, na religião egípcia. Ele foi criado como um príncipe do Egito. Na culinária, na alimentação, em tudo. Em tudo que envolvia a cultura do Egito. Aparentemente, da leitura do texto, você vai percebendo que aparentemente o Egito havia determinado a identidade de Moisés, de fora para dentro. Aparentemente, Moisés não tinha como escapar dessa forja egípcia, dessa forma no qual ele foi criado. O meio que ele cresceu, aparentemente havia determinado quem ele era. Só que havia um elemento nessa história enterrado na personalidade de Moisés. Ou seja, ele era um hebreu de nascimento. Ele não era um egípcio de nascimento. E esse elemento oculto que estava lá na personalidade de Moisés, ele vem à tona de uma forma abrupta, quando ele vê um hebreu sendo massacrado por um egípcio. Um soldado egípcio massacrando um hebreu, e Moisés se indigna de tal forma, a sua verdadeira identidade vem de tal forma fora, que ele acaba matando aquele egípcio, defendendo o seu irmão. Naquele momento em que
Moisés olhou aquela cena de um egípcio massacrando o seu irmão, o Egito perdeu todo sentido para ele. Porque, afinal de contas, ele era um hebreu de nascimento. E a sua verdadeira identidade vem afora. E naquele momento, Moisés rompe com o Egito. E naquele momento, ele alinha as suas ações à sua verdadeira identidade. Porque ele era um hebreu. Se ele fosse um egípcio, ele defenderia o soldado. Mas ele era um hebreu. E agora, ele começa a agir de acordo com o que realmente ele é. Percebem a profundidade disso? Irmãos, Moisés tomou uma decisão que todo membro do povo de Deus um dia irá precisar tomar. Que é sair do mundo, romper com o mundo, ir para o deserto e se ajuntar com o povo de Deus, se tornando quem você deve ser. Todos nós um dia, que nos dizemos parte do povo de Deus, teremos que tomar uma decisão. Romper com o Egito, se ajuntar com o povo de Deus e enfim nos tornarmos quem nós devemos ser. Moisés só se tornou quem ele deveria ser, o libertador de Israel, quando ele rompeu com o Egito. Quando nós nos separamos do mundo, é aí que nós nos tornamos quem nós devemos ser em Deus. É perdendo a nossa vida em favor do evangelho que nós a encontramos. Em outras palavras, como Jesus disse, aquele que quiser ganhar sua vida a perderá, mas aquele que perder em favor de mim e do evangelho a encontrará. E vida aqui é vida mesmo, a palavra no grego é psique. Quem quiser ter uma vida abundante, quem quiser ter uma vida plena, quem quiser encontrar significado nessa vida na terra, vai precisar perder em favor do evangelho. É o que aconteceu com Moisés. Quando ele se perdeu, quando ele negou a si mesmo, quando ele entendeu quem ele realmente era, quando ele rompeu com o Egito, e com todos os privilégios do Egito, ele entendeu quem realmente ele era. Se nós permitirmos que o Egito forge a nossa identidade, nada fará sentido para nós, e nós estaremos completamente alienados de nós mesmos. Se nós, como povo de Deus, permitirmos que o mundo forme quem nós somos, nós vamos nos perder de nós mesmos. É isso que vai acontecer. Essa é a segunda diferença que não pode ser imitada. Quando nós nascemos de novo, irmãos, nós somos arrancados do mundo. Nós somos arrancados desse sistema maligno. Assim como Moisés saiu do Egito. E justamente porque nós somos arrancados e separados desse mundo, é que nós sabemos quem nós devemos ser em Deus. Porque nós estamos separados desse mundo, nós não tomamos a forma do mundo. E aí é possível construir uma identidade saudável e feliz. Porque nós estamos separados. Nós não somos a mesma coisa. Nós sabemos exatamente quem nós devemos ser. O mundo está perdido. Nós temos visto episódios lamentáveis da identidade humana sendo desfigurada por tantas questões, por tantas ideologias e por tantas questões aí que nós vemos. Por tudo que acontece nesse mundo. Mas nós não. Nós estamos separados do mundo e sabemos exatamente quem nós somos e quem nós devemos ser. Quem não faz parte do povo de Deus não pode imitar esse processo, porque está afundado no mundo. Está afundado na obscuridade do pensamento. Ele não consegue diferenciar-se do mundo. Ele extrai a sua identidade do mundo, do que o mundo coloca para ele, e acaba tomando a própria forma do mundo, incorporando as suas confusões em sua identidade. Desfigurando completamente quem Deus planejou, quem Deus colocou lá no íntimo para ser, assim como Moisés era um hebreu de nascimento. E isso veio à tona. O mundo tem tentado forjar de fora para dentro quem as pessoas são, e elas estão ficando cada vez mais perdidas. Mas o povo de Deus não é assim, e ele não pode ser imitado nesse processo de novo nascimento, porque nesse processo o Espírito Santo nos arranca dessa lama e nos faz enxergar de fora para dentro quem nós somos. Em Deus nós descobrimos quem realmente somos e quem devemos ser. Amém? Segunda diferença então. Terceira diferença entre o povo de Deus e quem não é povo, é que o povo de Deus, depois de sair do mundo,
o mundo também sai dele. E isso não é possível ser imitado também. Moisés sai do Egito, vai ao deserto. E no deserto, Deus se revela a Moisés. Ele mostra quem é a Moisés. Moisés tem uma revelação de quem é Deus. E isso muda tudo naquele episódio da sarça ardente. Assim como aconteceu com Moisés, irmãos, e depois com o próprio povo de Deus que ele conduziu, quando Deus nos encontra, quando Deus encontra você na sua vida, no meio da sua vida, Ele te tira desse sistema maligno. Mas depois Ele tira esse sistema maligno que é o mundo de você. Deus tirou o povo do Egito. Tirou Moisés do Egito, depois tirou o povo do Egito. E vocês reparem que logo após atravessar o Mar Vermelho, eles caminham um pouco e já param ao Monte Sinai para quê? Para descansar? Não, para receber a lei de Deus. Porque Deus tirou do Egito, tirou da escravidão do Egito, e agora Deus estava formando a mentalidade desse povo por meio da sua lei. Ele estava tirando o Egito do povo por meio da sua lei. Quando você lê o livro de Levítico, às vezes é cansativo, porque são uma série de normas, mas não são uma série de regras antigas. É um livro maravilhoso, porque o que Deus estava fazendo ali era tirando o Egito de dentro do povo, tirando as regras egípcias e colocando agora os princípios de Deus. Ensinando o povo a se relacionar com esse Deus, que eles não estavam acostumados. E da mesma forma, Deus te tira da escravidão do pecado por meio do novo nascimento. Ele te coloca no deserto para caminhar a vida cristã com o povo de Deus, rumo à terra prometida, no céu. E nesse meio tempo no deserto, Ele coloca a lei no seu coração. A lei dele em seu coração, Ele escreve no seu coração para que você o obedeça, para que você se torne parecido com Ele. Deus não muda, o plano é o mesmo, desde sempre. Ter um povo para si, que Ele possa habitar no meio desse povo. É isso que Deus deseja. Então não basta sairmos do mundo, o mundo precisa sair de nós. E esse é um processo que nos diferencia, porque é impossível de ser copiado. O apóstolo Paulo, ele capturou bem essa ideia de sair do mundo e o mundo sair de nós, quando ele afirma lá em Gálatas: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu já estou crucificado para o mundo e o mundo também está crucificado para mim. São as duas coisas. Eu já saí do mundo. Deus já me tirou desse mundo por meio do novo nascimento. E agora na santificação, o mundo sai de mim também. Também estou crucificado para Ele. E nós precisamos compreender o grande privilégio que é sermos santificados na presença de Deus. Separados na presença de Deus. Você pode dar o nome que você quiser. Santificado já é uma palavra batida, antiga. Mas sermos parecidos com Deus, sermos feitos igual a Jesus, parecermos com Ele, tanto faz, esse é o processo. É um privilégio que Deus tenha tirado você do seu Egito, arrancado você do mundo, te colocado junto com o povo de Deus, e inscrito a lei dele no seu coração, no Monte Sinai do seu coração. E agora você não liga mais para o bezerro de ouro, mas agora você tem os olhos fixos na terra prometida, no Deus de Israel, que anda com você. E faz você ser parecido com Ele. É por isso que Deus de Israel não é um Deus egípcio, porque o Deus egípcio, assim como todos os outros, ficam longe. Constrói-se uma casa longe. Deus não, Deus é eterno, mas não é distante. Deus, Ele é eterno, é todo poderoso, Ele é totalmente diferente de nós, mas ao mesmo tempo, Ele habita no meio do seu povo. Ao mesmo tempo, Ele faz questão de estar no meio do seu povo. E isso é um privilégio, nós não podemos olhar a santificação, a separação desse mundo como algo que nos faz mal, como algo que nos é tirado. Nada nos é tirado, amados. Nada nos é tirado. Ao contrário, Deus só acrescenta a sua vida em nós. Nós não devemos olhar, porque quem não é povo de Deus olha para nós e fala: nossa, mas eles não podem fazer nada. Eles não podem ir lá, eles não...
Nós podemos fazer qualquer coisa, amados, aprenda isso. Só que nós não queremos fazer. Não faz sentido para nós. O Egito não faz o menor sentido para nós. Nós simplesmente temos domínio sobre o que o mundo chama de liberdade, porque o mundo chama de liberdade o que não pode controlar. Se dizem livres, mas não podem dizer não para nada. Se dizem livres, mas dependem do álcool, das drogas, da prostituição, das festas que viram à noite, de destruir a si mesmo. Nós não. O povo de Deus não é assim. O povo de Deus tem seu Deus habitando no meio, que nos dá vida, que coloca a sua vida em nós, escreve a sua lei no nosso coração, que nos tira dessa vã maneira de viver. E isso nos traz alegria e felicidade, não tristeza. O povo de Deus olha para o Egito e não deseja as coisas do Egito. Ele não volta ao Egito em seus corações. Isso é quem ainda não é povo de Deus que faz isso. Nós não. Claro que nós temos nossos erros, nós temos nossas dúvidas, mas é assim que nós pensamos, essa é a nossa mentalidade. A grande diferença, amados, do povo de Deus para os demais, é que nós não somos endurecidos por Deus, nós somos corrigidos por Ele. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, aos seus filhos. E se você não é disciplinado por Deus, você não é filho, simplesmente assim. Se você vive do jeito que você quer, sem se incomodar com nada, você está num pecado ladeira abaixo, e isso sequer te incomoda, então você não é filho, você não é povo. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Porque Deus escolheu um povo para si, para ser santo como Ele. Está lá em Levítico, sejam santos porque eu sou santo. Pedro repetiu isso, sejam santos porque Ele é santo. E se Deus escolheu um povo para si, para ser santo, não para viver do jeito que quer, entenda uma coisa, Ele vai fazer isso custe o que custar. Por isso que você vai ser corrigido. Se uma ovelha se desvia, o pastor larga, ou ele vai atrás? E se essa ovelha insiste em se desviar, para que serve o cajado? Nós já pregamos aqui sobre isso. Para quebrar a perna da ovelha se for necessário e carregá-la no colo, para que ela aprenda a andar na fila. Nós cantamos aqui hoje, violentamente Ele nos persegue e nos abraça. Você pode ter achado estranha essa linguagem, mas ela é bíblica. Porque violentamente Deus fará com que seu povo seja santo se for necessário. Porque a disciplina, irmãos, ela pressupõe que é algo contra a sua vontade mesmo. Quando você disciplina o seu filho, quem é pai, é porque ele quer? Você pergunta para ele se ele quer ser disciplinado? Ó filho, você fez uma coisa errada aqui, então assim, você quer ser disciplinado? Eu posso te disciplinar? É assim que você faz? Ou você simplesmente olhando uma situação que é inconcebível, ou que você já avisou 700 vezes para não fazer, ele faz, você simplesmente vai lá e disciplina. Porque você o ama. Porque você não quer que ele seja estragado, que ele se perca. Você não pergunta para ele, é contra? Aí o filho chora. É contra a vontade dele. O filho se revolta, às vezes acha que você não gosta dele porque você está disciplinando. Ele não entende aquilo naquele momento, mas passa um tempo, ele envelhece, ele olha para trás e fala, meu pai estava certo. É assim que Deus faz conosco, com o seu povo. Ele não deixa, ele não perde uma ovelha sequer das suas mãos. Jesus disse isso. Nenhuma se perdeu a não ser o filho da perdição. Ninguém tira nós da mão de Jesus. Ninguém tira o seu povo das mãos de Jesus. Porque o Pai disciplina-nos para que andemos no seu caminho. Se você é filho, você vai ser corrigido. E nada impedirá de Deus fazer isso. Então deixa eu te dar um conselho. Se você é povo de Deus, se você é filho, coopere com esse processo. Porque se você insistir no seu pecado, na sua desobediência, se você insistir em continuar indo longe, você pode ter uma pata quebrada pelo pastor. O que isso quer dizer? Literalmente, irmãos, quer dizer que Deus pode muito bem atrapalhar os seus negócios para você entender a caminhar no caminho dele. Nossa, Murilo, o Pai disciplina. Isso quer dizer que Deus pode muito bem trazer uma enfermidade para você aprender a andar nos caminhos dele.
para aprender a fazer você caminhar com Ele na dificuldade. Porque o Pai disciplina, porque o desejo de Deus é que você continue no meio do povo de Deus e não volte ao Egito, mas continue rumo à terra que Ele prometeu. Não é castigo, é disciplina. Deus disciplina os seus filhos. E quando nós somos disciplinados, dói. Coopere com o processo. Faça o seu pai sorrir. Receba o seu pai com alegria, com um sorriso no rosto, e não faça com que ele venha com um cajado. Amém? Porque ele violentamente conduzirá o seu povo até a nova Canaã. Ele escolheu isso. Ele morreu por isso. Ele faz isso. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te largar. Mesmo quando você se desvia, Ele vai atrás de você e vai fazer você voltar. Então volte espontaneamente. Não caia na bobagem de ser disciplinado por Deus. Porque o amor de Deus é furioso, é mais forte que qualquer coisa. Quarta diferença entre o povo de Deus e o resto do mundo. O povo de Deus é arrancado do mundo. Ele tem o mundo arrancado dele. E é o único povo que depois de sofrer esse processo é lançado novamente no mundo. Agora com uma mensagem de Deus. Moisés, ele foi arrancado do Egito. Ele teve o Egito arrancado dele. E depois Deus o manda de volta ao Egito para enfrentar Faraó com a mensagem de Deus. Assim acontece conosco. Nós somos arrancados do mundo, temos o mundo arrancado de nós e somos novamente enviados ao mundo como ovelhas no meio de lobos, com o Evangelho, que é para a salvação daqueles que creem e para a condenação daqueles que o rejeitam. Assim como aconteceu com Faraó, que rejeitou a mensagem de Deus. É isso que nos diferencia. Nós temos uma palavra, somos o único povo na terra autorizados a carregar a mensagem de arrependimento de Deus ao mundo. Isso ninguém pode copiar, porque o mundo pode copiar filosofias, ele pode criar filosofias, e eu não sou contra a filosofia, ele pode criar sistemas, pensamentos, técnicas, terapias. Eu não sou contra nada disso. Só que o Evangelho da salvação, que arranca as pessoas do mundo e conduz ao céu, somente o povo de Deus tem. Mais ninguém. É impossível de ser copiado. Porque Jesus disse que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Não é algo que nós fazemos que nos torna sal e luz. Nós somos. Deus nos fez assim. É uma característica do povo de Deus. Não é algo que o mundo pode copiar em fazer bondades e aí ele se torna sal, não. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, Jesus disse. Está na nossa essência, faz parte da nossa identidade como povo. E a parábola, a figura é que o sal jogado sobre a terra, terra física, sobre as nações, ele faz com que as nações sejam quem elas devem ser. E além disso, evita que as nações se estraguem, que o mundo se estrague rapidamente. O sal nessa época era usado para conservar o alimento. Então a figura é essa, nós lançados sobre a terra por Deus, o povo de Deus lançado sobre a terra, faz com que a terra não desça a ladeira abaixo, de uma vez por todas, rapidamente, nós conservamos, porque é por meio da lei de Deus que toda a legislação do mundo foi formada. Não matarás, não furtarás, não roubarás. Nós fazemos com que a terra não se degrade rapidamente, conservamos. E além disso, nós fazemos com que a terra seja quem ela deve ser. Quando você joga sal na carne, você não transforma a carne em outra coisa. Ela continua sendo carne. Só que agora ela é o que ela deveria ser. Ela atinge o máximo do potencial que ela deveria ser. Ninguém come churrasco sem sal, certo? Por quê? Tem graça. Não é o que deve ser, a carne por si só. Mas os discípulos no mundo fazem com que o mundo seja quem o mundo deve ser. Essa é a figura. É por isso que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo, porque nós somos os únicos que temos a luz em nós, capaz de iluminar a escuridão das pessoas. Isso não pode ser imitado. Nós temos esse privilégio
de termos saído do mundo, de termos tirado o mundo dentro de nós, e agora nós retornamos ao mundo com uma mensagem do próprio Deus. Amém? Ministério de música, por favor. Você pode se colocar em pé se você puder. Vamos finalizar. O povo de Deus, ele não pode ser imitado. A partir do momento em que tem um relacionamento de amor com Deus e não um relacionamento idólatra, como o primeiro ponto que vimos. O povo de Deus não pode ser imitado porque teme apenas a Deus e não as pragas. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O povo de Deus tem a sua identidade afirmada. Porque quando ele é tirado do mundo, ele descobre quem ele deve ser. Quem Deus quer que ele seja. O mundo não pode copiar isso. O povo de Deus não pode ser imitado quando é transformado de dentro para fora ao modelo de Jesus, quando o mundo é tirado dele. Ninguém consegue copiar esse processo que o Espírito Santo faz. Ninguém. O povo de Deus não pode ser copiado quando é enviado de volta ao mundo com a mensagem de arrependimento do próprio Deus. As filosofias humanas e o pensamento humano não chegam nem perto da mensagem de salvação que carregamos. Ser povo de Deus a partir desses limites não pode ser copiado. O mundo pode copiar, nos copiar vindo à igreja, pode nos copiar fazendo caridade, fazendo bondades, ajudando as pessoas, pode nos copiar externamente, mas a partir desse momento não tem como. E nós precisamos, como dissemos no começo, pensar se nós queremos um cristianismo de aparências ou se nós de fato vamos decidir ser povo de Deus. Amém?